Discernimento nas amizades. Sabe, tem muita gente que entra na nossa vida sorrindo, se aproximando com palavras doces, com promessas de amizade, dizendo: "Tô contigo, pode contar comigo." Mas por trás desse sorriso, existe um coração que não suporta te ver crescendo. E é por isso que a primeira oração que precisamos fazer é por discernimento. Porque nem todo mundo que te abraça te protege. Tem abraço que é só uma forma mais educada de te sabotar por dentro. Quantas vezes você já se decepcionou por confiar demais? Por abrir seu coração, dividir seus sonhos com alguém que parecia estar do seu lado, mas na verdade só estava observando, esperando o momento certo para torcer contra ou copiar? Jesus mesmo viveu isso com Judas. Ele estava tão perto, comia do mesmo pão, mas no fim, foi quem o entregou. Isso mostra que até mesmo o Filho de Deus foi traído por alguém do círculo íntimo. Por isso essa oração é crucial. Senhor, me dê olhos espirituais para reconhecer quem realmente caminha comigo. Me afasta de quem só quer saber dos meus milagres, mas não suporta meu crescimento. Me livra da cegueira emocional que me impede de ver a verdade das pessoas ao meu redor. Peça discernimento. Antes de confiar um segredo, antes de dividir um plano, antes de se abrir, ore, porque a inveja não entra pela porta da frente. Ela vem com sorriso, com tapinha nas costas e com elogio disfarçado de armadilha. Rompimento com alianças tóxicas. Tem gente que não é enviada por Deus. É permitida por um tempo, até que você amadureça o suficiente para perceber que está carregando um peso que não deveria. Existem alianças que atrasam, amizades que contaminam, conexões que drenam a sua energia, apagam a sua fé e silenciosamente sabotam o seu propósito. A verdade é dura. Deus não expande ministério com gente falsa do lado. Jesus só foi para o Getsêmani depois que Judas saiu da ceia. Ou seja, tem milagres que só acontecem depois da limpeza. E sabe o que é mais perigoso? Essas pessoas tóxicas nem sempre demonstram ódio. Muitas vezes elas demonstram apoio, mas é um apoio condicionado à sua estagnação. Elas te amam até o momento que você começa a crescer. É por isso que essa oração precisa ser feita com coragem, com fé e com entrega. Pai, corta da minha vida toda conexão que atrasa o meu propósito. Remove em amor quem só me abraça por fora, mas torce contra mim por dentro. Fecha ciclos que eu não tive coragem de encerrar. Que nenhuma aliança tóxica me impeça de viver a plenitude do que o Senhor tem para mim. Não se culpe por perder pessoas. Se Deus está limpando, é porque Ele quer derramar algo que não é compatível com a sujeira emocional de certas companhias. Algumas ausências não são perdas, são livramentos, proteção contra a inveja oculta. A inveja é silenciosa. Ela não grita, não se declara, não te enfrenta de frente. Ela observa, finge apoio, sorri por fora, mas sangra por dentro quando te vê vencendo. E a Bíblia já nos alertava. O coração do homem é enganoso e desesperadamente corrupto. Jeremias 17:9. Ou seja, nem todo mundo que aplaude sua vitória está em paz com ela. O mais triste é que muitas vezes o invejoso não quer o que você tem. Ele só quer que você não tenha nada. Não é sobre desejar sua bênção. É sobre não suportar a luz que você carrega, o favor que te acompanha, o brilho que não apaga nem nos dias difíceis. É por isso que você precisa pedir proteção espiritual. Essa oração é um escudo contra os ataques invisíveis, contra os olhares que amaldiçoam em silêncio, contra o veneno disfarçado de carinho. Senhor, me protege da inveja que eu não vejo. Me cobre com o teu sangue. Me guarda dos olhares maldosos, das palavras que não são ditas, mas são sentidas. Blinda o meu lar, minha mente, meu ministério e tudo que o Senhor tem me dado. Que nenhuma praga lançada em silêncio encontre espaço na minha vida. A inveja não entra com armas. Ela entra com café, com convite, com uma frase sutil. Nossa, do nada, né? Tomara que dê certo. Mas Deus é especialista em revelar o oculto. Peça que Ele te mostre quem sorri, mas carrega espinhos no coração.
Cura da dor da traição. Poucas dores se comparam a de ser traído por alguém em quem você confiava de verdade. E o mais cruel é que a traição não vem de longe. Ela vem de dentro. De quem conhece suas vulnerabilidades, sabe onde te atingir e tem acesso ao que você guardava com mais carinho. A Bíblia não esconde isso. Em Salmo 41:9, está escrito: Até o meu melhor amigo, em quem eu confiava, que partilhava do meu pão, voltou-se contra mim. Jesus também sentiu isso na pele. Ele foi traído com um beijo, um símbolo de carinho, usado como sinal de morte. Isso ensina uma verdade dura. Nem todo beijo é amor. Nem todo abraço é aliança. Se você foi traído por alguém que dizia estar do seu lado, entenda: Deus também viu, Deus também sentiu, e Ele pode curar. Essa oração é um clamor por cura, não só da memória, mas da alma. Senhor, eu coloco diante de Ti toda ferida causada pela traição. Cura o que ninguém vê. Me ajuda a liberar perdão, mesmo quando a dor ainda grita. Não quero carregar mágoas, mas também não quero mais me calar diante do que me destruiu por dentro. Restaura a confiança que eu perdi. E me mostra que mesmo quando todos me abandonam, o Senhor permanece. Traição fere, mas também revela. Ela mostra quem nunca mereceu estar no seu círculo. E mais, ela nunca surpreende a Deus. Se aconteceu, Ele vai usar para te fortalecer e amadurecer. Força para romper com a dependência emocional. Muitas vezes, a gente sabe que aquela pessoa não faz mais bem. A gente sente o peso, percebe os sinais, até ouve a voz de Deus dizendo, solta, mas mesmo assim insiste. Por medo de ficar sozinho, por apego ao passado, ou por não acreditar que merece conexões mais saudáveis. Isso se chama dependência emocional. É quando você se prende a quem já deveria ter saído do seu caminho há muito tempo. É como manter uma planta morta num vaso bonito, só porque ela já fez parte do seu jardim um dia. Mas Deus não quer que você viva de restos emocionais. Ele quer te libertar para algo novo, limpo e alinhado com o céu. Por isso, essa oração é um pedido de força para romper, mesmo quando dói. Senhor, me dá força para soltar o que me prende emocionalmente. Me ajuda a enxergar que não é amor o que me impede de crescer. Me livra dos laços disfarçados de cuidado, dos afetos manipuladores, das pessoas que me paralisam em nome da lealdade. Que eu não viva de migalhas emocionais, mas da plenitude que vem de Ti. Deus não te chamou para viver refém de relacionamentos frágeis, desequilibrados ou dependentes. Quem vem de Deus soma, não suga, não controla, não manipula. E se for necessário romper para viver o novo, que você tenha a coragem de obedecer, mesmo chorando. Sabedoria para silenciar e proteger. Sonhos. Nem todo mundo merece ouvir sobre os seus sonhos. Nem toda mesa é lugar para expor o que Deus está construindo em segredo. Existem projetos que só crescem no silêncio, e existem pessoas que, ao ouvirem seus planos, não oram por você, sabotam por dentro. Jesus nos ensinou isso na prática. Ele falava em parábolas para as multidões, mas revelava os segredos do reino apenas aos íntimos. Até mesmo na ceia, ele foi seletivo com as palavras. E quando Judas saiu, só então começou a preparação do milagre. Às vezes, o que está faltando para o seu projeto deslanchar não é esforço, é discrição. Você está regando uma ideia, mas tem gente por perto cavando a raiz com inveja, zombaria ou competição velada. Por isso essa oração é um pedido de sabedoria e discernimento. Senhor, me ensina a calar na hora certa. Me dá sabedoria para guardar no coração aquilo que ainda não é tempo de expor. Me livra de falar demais com quem ouve de menos. Coloca freios nos meus lábios e me dá discernimento para perceber quem é terra fértil e quem é campo minado. Que meus sonhos estejam escondidos no Senhor até o tempo da colheita. Deus não compartilha planos com qualquer um, e você também não deveria. Antes de contar, ore. Antes de confiar, teste. Antes de abrir o coração, peça direção ao Espírito Santo. Muita gente não falhou por falta de fé. Falhou por excesso de exposição.
direção espiritual para escolher amigos de aliança. A maior traição da Bíblia não veio de um inimigo, veio de um amigo. Judas andava com Jesus, comia do mesmo pão, via milagres. Mas foi exatamente ele quem o vendeu. E antes de ir para o Getsêmani, o lugar da dor e da entrega, Jesus esperou Judas sair da mesa. Isso revela um princípio espiritual poderoso. Existem milagres que só acontecem depois da limpeza. Deus não expande ministérios cercados de traidores. Ele não libera unção com gente falsa segurando a sacola. Por isso, é urgente pedir ao céu discernimento para escolher suas alianças. Nem toda companhia é cobertura. Nem todo sorriso é sinceridade. E nem todo ombro é abrigo. Essa oração é para que Deus direcione seus relacionamentos e conecte você com pessoas de aliança e propósito. Senhor, eu te peço hoje, separa o joio do trigo na minha vida. Mostra quem realmente caminha comigo em fé, verdade e amor. Tira de perto quem disfarça interesse de amizade, quem finge cuidado, mas deseja meu fracasso. E envia, Pai, amizades firmadas em Ti, alianças sinceras, gente que me impulsione na Tua direção. Me dá olhos espirituais para discernir cada coração ao meu redor. As amizades certas não te prendem, te projetam. Elas oram com você, celebram sem invejar, corrigem com amor e não somem quando você mais precisa. Esse tipo de pessoa é raro, mas quando vem, é resposta direta do céu, quebrando maldições emocionais herdadas. Tem dores que não começaram com você. Tem padrões de traição, rejeição, inveja, abandono e autossabotagem que se repetem em famílias inteiras, como se fossem uma herança invisível. Gerações marcadas por relacionamentos tóxicos, amizades falsas, ciclos de confiança quebrada. E o mais cruel, quando a pessoa começa a prosperar, o ambiente à sua volta tenta puxá-la de volta para o mesmo lugar. Mas você precisa entender, você não está preso à história emocional da sua família. Em Cristo, toda maldição é quebrada. O que feriu seus pais não precisa mais te ferir. O que destruiu seus avós não vai destruir você. Hoje, você pode declarar fim a esse ciclo. Você pode ser o elo da mudança, a rachadura que Deus usa para a luz entrar. Então ore com autoridade e fé. Senhor, eu clamo agora pela quebra de toda maldição emocional herdada. Tudo que foi plantado no passado e vem tentando se repetir na minha vida, eu coloco diante do teu altar. Corta laços, padrões, heranças emocionais doentias. Em nome de Jesus, eu declaro que não serei extensão da dor de ninguém. Eu sou nova criatura. Eu sou livre. Minha história é outra a partir de hoje. Você não foi chamado para repetir erros. Você foi chamado para inaugurar promessas. E quando você decide romper com essas cadeias, as futuras gerações serão abençoadas pela sua decisão. Fortalecimento espiritual para suportar o processo. O processo de Deus nem sempre vem com aplausos. Muitas vezes ele vem com perdas, afastamentos, silêncio. Você ora, confia, obedece, mas ainda assim parece que está tudo parado, tudo difícil, tudo doendo. E o pior, alguns que deveriam te apoiar, te julgam. Outros que diziam te amar, te abandonam. É nessa fase que muita gente desiste. Não porque não tem fé, mas porque se sente fraco demais para continuar. Mas deixa eu te lembrar. O Getsêmani vem antes da ressurreição. A poda vem antes do crescimento. A rejeição vem antes da exaltação. Por isso essa oração é um pedido sincero de fortalecimento espiritual. Senhor, eu sei que o teu processo é perfeito, mas eu confesso, está doendo. Eu não entendo tudo, mas escolho confiar. Me dá forças para não parar, ânimo para não desistir e fé para continuar mesmo quando tudo parece contra mim. Fortalece minhas mãos, minha mente e meu coração. Que eu não abandone o propósito só porque o caminho está estreito. Me sustenta, Pai. Quem vence o processo acessa a promessa. E quando Deus vê que você não se vendeu, não se corrompeu, não fugiu, Ele honra em público o que foi construído no secreto. Você não está sendo destruído.
Você está sendo lapidado, alinhamento com os céus para um novo tempo de vitória. Depois da limpeza vem a cura. Depois da dor, vem o recomeço. Deus não revela falsos amigos para te ferir. Ele revela para te proteger. Tudo o que foi removido, silenciado ou exposto é sinal de que um novo tempo está se aproximando. Mas para entrar nesse novo tempo, você precisa se alinhar com o céu. Precisa colocar o coração na posição certa, cortar o que atrasa, firmar os pés na palavra e preparar o terreno para o que Deus quer fazer. Não é sobre vencer para se exibir. É sobre vencer para glorificar. É sobre viver promessas que inspiram outros a crer novamente. Por isso, essa última oração é de consagração e ativação espiritual. Senhor, eu consagro esse novo tempo em Tuas mãos. Eu alinho minha mente, minhas emoções e meus passos com o Teu plano. Corta toda raiz de inveja, todo laço de alma com pessoas erradas, toda distração que me tira do foco. Me dá sabedoria, firmeza e graça para viver o novo sem medo, sem culpa e sem amarras do passado. A partir de hoje eu declaro: estou pronto para o novo de Deus. Você não passou por tudo isso em vão. Toda lágrima regou a promessa. Todo abandono foi uma preparação. E agora, Deus vai te fazer florescer, no lugar certo, com as pessoas certas e no tempo certo. Amém. E até o próximo vídeo.